Vocês já devem ter ouvido falar do Henri Cristo. O Henri Cristo, desde os 5 anos de idade, ele escutava uma voz. Aos 13, a pedido dessa voz, saiu da casa dos pais adotivos, lá em Santa Catarina. Ele foi morar na rua. Ele já foi garçom, astrólogo na rua. E nós vamos entender como Álvaro Thaís tornou-se o anticristo. Álvaro Thaís, ou o Henri Cristo, ele era um astrólogo brasileiro. Se autoproclamou que a reencarnação de Jesus Cristo. Ele nasceu no dia 22 de março de 1948, na cidade de Indaial. Indaial é o interior do estado de Santa Catarina, no final dos anos 60. Separou-se e migrou para Curitiba, a capital do Paraná. Em Curitiba, tornou-se astrólogo sob a alcunha de Yuri de Nostradamus. Yuri de Nostradamus, entre aspas. E escrevia colunas de astrologia para um jornal de Curitiba. Olha que coisa interessante. Em 1979, afirmou ter tido a revelação de sua verdadeira identidade, após um jejum de dias em Santiago, no Chile. Jejuando dias, ele teve uma revelação da sua verdadeira identidade. Foi expulso da Inglaterra, Estados Unidos, Paraguai, Venezuela e França. Por quê? Porque ele usava um documento adulterado com o nome de Henri Cristo e não com o nome verdadeiro dele, Álvaro Thaís. Para aqueles países, autoridades daqueles países, isso era uma coisa grave. Ok. Ao voltar para o Brasil, fundou a instituição Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade em 28 de fevereiro de 1982. Henri Cristo. O que ele fez? Ele invadiu em Belém. Primeiramente ele invadiu a Catedral Metropolitana de Belém. Ele agrediu o padre e quebrou imagens de santos. Ele ficou 15 dias no presídio São José. Após cumprir esses 15 dias, ele voltou para Curitiba, no Paraná. Onde fica a sede da SOUST, ou SOUST, ou Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade? É em Brasília. Lá tem muros altos, essa sede tem muros altos e arame farpado, além de cães guardando o interior dessa sede, e membros armados lá como se fossem vigias. Tudo isso nessa sede da Santíssima Trindade. Ele já deu inúmeras palestras em universidades, grandes universidades brasileiras, até na USP. Em 4 de maio do ano de 2004, ele deu uma palestra na USP. Sobre a pandemia, perguntaram para ele sobre a pandemia do coronavírus. Sabe o que ele falou? Que ele não se surpreende com a pandemia. Há 2000 anos, olha o que ele diz, há 2000 anos falei qual era o sinal da minha vinda. Ok. Morando na sede da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, lá existe uma escola mística. Henri diz que sempre viveu um isolamento social. Eu sempre vivi, já há bastante tempo. Ele tem atualmente 72 anos. Em seu jeito bronco e charlatão, o Jesus da cidade de Indaial, de Santa Catarina, ele desmascara
os preconceitos de líderes religiosos que se acham donos da verdade. Ele já teve debates importantes na televisão, como contra o padre Quevedo. Foi num programa que o padre Quevedo desafiou o INRI e o INRI rebateu o padre Quevedo. Pois muito bem, dentro e fora do Brasil ele ganhou adeptos, tá? Ele tem 15 discípulas, 15 mulheres. Elas administram aquele lugar, aquele local, e gravam músicas de louvor ao INRI Cristo. Elas são proibidas de comer carne vermelha, tá? O sexo, carne vermelha lá, nem pensar. Um passeio de moto, uma partícula ou partida de sinuca. Ele adora sinuca, sabiam? O INRI, ele adora sinuca. Ele tem uma mesa de sinuca lá e ele ganhou uma motinha. Ele diz uma palavra importante. Qual a diferença entre você, INRI, e os falsos profetas? Ele fala que os falsos profetas só pensam no lucro, por meio de benefícios materiais ou louvores egocêntricos, tá? Ok. Ele ganhou como doação esse local onde ele faz a ordem, que é chamada a Ordem da Santíssima Trindade, tá? Esse INRI Cristo é um pouco que eu peguei para vocês conhecerem mais a respeito desse falso Cristo. Mateus 24 nos alerta muito a respeito dos falsos Cristos. Cristo já alertou os discípulos naquela época e nos alerta hoje em dia. Ok? Espero que gostaram.